tema hoje é cuidado com o que você mexe, porque a espiritualidade não aceita desaforos. Eu até anotei aqui uma analogia para vocês entenderem exatamente do que eu tô falando. Quando você tá na escola, todo mundo já passou por isso, todo mundo aqui já estudou com certeza, né? Então, quando a gente tá na escola, o professor vai lá e passa a matéria, aí depois ele fala assim: alguém tem dúvida? Aí todo mundo fica com vergonha, né? A maioria fica com vergonha de perguntar, alguns nem prestaram atenção na matéria direito, não tem dúvida. Aí o professor fala: tem certeza? Ninguém tem dúvida? Olha que aqui é a hora de perguntar, hein? Eu lembro muito disso na faculdade, assim. O professor sempre falava na faculdade: gente, aqui na aula é a hora de perguntar. A hora de você fazer perguntas, inclusive as mais idiotas. Se você achar que é uma pergunta idiota, é essa mesmo que você tem que fazer. E ele sempre falava isso. E eu achei essa simbologia ótima para explicar o que eu quero dizer, porque quando a gente está na escola, é compreensível, é mais compreensível errar. Por quê? Porque dá tempo de consertar, tá? Então é isso, não é que você pode ficar errando à vontade, mas dá tempo de consertar. Você está na escola, você errou, o professor te corrige, na próxima prova você vai melhor. Agora, quando você sai da faculdade, quando você sai da escola, principalmente da faculdade, acabou. Você está no mundo corporativo. Você não tem tantas chances assim de errar. Lógico que existe aquele discurso de que no começo todo mundo erra, existe a curva de aprendizado, mas, gente, vocês que são profissionais aí, que não são. Assim, até estagiário muitas vezes não tem mais esse boi, não. Mas vamos dar uma colher de chá aí pro jovem aprendiz e estagiário. Mas a partir do momento que você já é um CLT mesmo, você não tem esse papo de que aqui tem a curva de aprendizado e tudo bem você errar enquanto você está na curva de aprendizado. Não existe, tá? Você pode se equivocar, você pode esquecer uma coisinha, mas a depender do erro é fatal, você tá fora e já era. Procura outro emprego. Então, o que eu quero dizer? Enquanto a gente está encarnado, mexendo com coisas da matéria, a gente erra, a gente sofre, a gente arca com as consequências, mas existem inúmeras, não são infinitas, obviamente, mas existem inúmeras oportunidades da gente corrigir sem grandes prejuízos, né? Então, pô, você perdeu uma amizade, você fez mal para alguém, né, uma amiga, tal. Sempre, lógico, né, você vai ter as consequências do que você fez. Mas sua vida não acaba porque você, né, fez alguma coisa errada. Tem uma pessoa que trai o namorado, trai a namorada é péssimo, acaba o relacionamento. Mas aí chora, todo mundo fica triste, separa, não sei o que, um se arrepende, o outro não desculpou e tal. Só que aí passa um tempo, né, todo mundo segue a vida e continua e tem outras oportunidades. Por isso que eu acho que quando a gente fala com algumas religiões, né, que seguem ali a Bíblia de forma bem literal mesmo, porque na Bíblia fala, né, não sei qual que é o livro que fala, mas que não se pode, né, que os vivos não podem falar com os mortos. Eu acho que é porque existem pessoas que não têm maturidade para lidar com o plano espiritual. Porque a pessoa acaba achando que é igual ao plano físico. Que, eu cometi um equívoco bobo, né? Quem não erra, deixa pra lá, esquece, não quero mais. Ou então começa a mexer com as coisas, não quero mais. Não quero, não gostei mais de você. Vai embora, espírito. Fiz aqui um jogo na tábua Ouija e chamei aqui um monte de caramunhão pro meu lado, mas agora eu não quero, não gostei dessa brincadeira, vai embora da minha casa. Como se fosse um crush que você dá bola, dá corda e quando chegar mais. Quando começa a aprofundar, você, não gostei não. Tchau, vou dar ghost e a pessoa desaparece e nunca mais se vê. Não, com espírito não tem isso não. Por quê? Porque espíritos tem espíritos, gente, que são completamente desequilibrados, tá? A grande maioria dos espíritos que a gente consegue acessar e ficar convocando e ficar conjurando são espíritos em desequilíbrio, tá? Porque espíritos evoluídos não atendem chamado de encarnado que tá brincando de tábua ou Ouija. Atende chamado de encarnado que tá fazendo trabalho para arranjar namorado, para arranjar namorada, para chamar a mulher de volta para casa. Espírito evoluído não atende esse tipo de conjuração. Não se conjura espírito evoluído, eles nem se mexem. Você fica lá chamando ele, oh meu Deus, o que essa pessoa tá querendo? Né? Não chega nem a isso. Por quê? Não é um desprezo, gente, até para não confundir. É que não é assim, a gente não manipula espírito evoluído. Se você tá fazendo alguma coisa, algum trabalho, chamando, não sei o quê, é espírito em desequilíbrio. É espírito que tá aproveitando da fragilidade de alguém para ganhar alguma coisa em troca.
para barganhar alguma coisa de forma que você perca muito e ele ganhe muito, sabe? Aproveitam o desespero dos encarnados para poder ganhar muito em cima desse encarnado, para enganar muito mais facilmente esse encarnado. E as pessoas que são enganadas são as pessoas que brincam com a espiritualidade, que acham que você que pode dá para você estalar o dedo e falar agora eu quero, e daqui a pouco não quero, vai embora. Não, tá? E então vocês entenderam assim o tema, né? Que o nome ficou. Quis fazer uma brincadeirinha, mas é um tema mais pesado, tá? E por que também que eu fiquei pensando, né? Primeiro momento ali que me deu a ideia de fazer esse tema. Eu já falei bem por cima dessa história. Eu não vou contar muito detalhadamente, porque trata-se de uma pessoa real, né? Então eu não posso ficar expondo aqui muito. Mas eu conheço uma pessoa que ela é bem próxima, assim, da minha família. E essa pessoa, ela nasceu com uma mediunidade muito, muito aflorada. Gente, essa história é muito pesada, tá? Uma pessoa da família, como eu falei. Eu tenho uma parte da minha família que é de algumas cidades da Bahia, né? Ficam ali, tá espalhado ali em algumas cidades. Não todas, obviamente, mas a Bahia talvez é o estado aqui no Brasil que é mais comum e é mais aceito, existe mais mesmo religiões, né? Então, locais que cultuam as religiões de matriz africana, principalmente o candomblé, né? Então, é super comum, é super comum. Inclusive, pessoas que se dizem ser de uma religião frequentam esses locais, tá? É super comum. Então, assim, essa pessoa nasceu já com a mediunidade super aflorada. Ela, desde criancinha, sempre via muita coisa e sempre coisas muito pesadas. Nunca foi ver anjinho do lado da cama dela, não. Sempre foi muito pesado, desde criança. Muitas coisas pesadas, mas também muito espírito pedindo ajuda. E aí, a mãe dessa criança levou ela para um desses locais espiritualistas para entender o que estava acontecendo. E eles falaram: olha, ela é uma médium de cura. Aí, assim, antes que vocês achem, nossa, que da hora, médium de cura. Médium de cura é o pior. É o pior, assim, é o que mais sofre, porque é muita energia, é uma carga muito, muito, muito pesada. E são muitos espíritos atrás do médium de cura. Porque por ele ter esse excesso de energia, ele chama muita atenção do plano espiritual. E não é à toa, é justamente para que ele realize as curas. Então, assim, ele chama muita atenção, né? Esse é o ponto. Então, é uma carga muito pesada. Essa pessoa tem que trabalhar o tempo inteiro. Não, assim, ela não tem opção. Ela não tem opção de fugir disso. Então, ela começou a trabalhar, tá? Até onde eu sei, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que foi ali por volta dos 15 anos a pessoa começou a trabalhar num terreiro. E essa pessoa, ela nem. Porque assim, gente, antigamente não tinha essa coisa estruturada que a gente conhece aqui, principalmente hoje em dia, aqui em São Paulo também. Essa coisa bem estruturadinha, assim. No Rio de Janeiro também eu sei que tem assim, na Umbanda, que você entra, que você tem toda uma hierarquia a seguir, que não sei o que. Antigamente não era, eram terreiros muito improvisados, né? Barracões improvisados. Na casa, no fundo das casas das pessoas. Geralmente o pai de santo era muito, muito, muito sábio, muito antigo, e ele fazia as coisas, não era, porque ele, né, seguia, qual que é a linha né, do não sei o que, lá da África, não sei o que, não tinha essa linha de nada. Ele simplesmente via muita entidade e ele ficava trabalhando com isso, e era isso. E aí, geralmente era a família. Né? A família que trabalhava ali, não eram pessoas que entravam, que se filiavam, que pagavam uma contribuição. Não tinha nada disso. Era tudo da família que trabalhava e dentro de casa mesmo, arranjava ali um lugar, às vezes era a própria sala de casa e acontecia as coisas ali, tá? Era bem desse jeito. Ainda tem muito local que é assim. E então, assim, era o raiz do raiz do raiz, sabe? E ela trabalhava assim, então ela não fez curso, não fez isso aqui, não passou por nada. Ela simplesmente chegava lá no terreiro e começava a atender. E ela recebia a linha das pombogiras, a linha, não, ninguém sabe. Recebia atividades lá e trabalhava, ponto. Era assim que funcionava. E aí ela começou a ajudar muita gente na cidade. E eles são de uma cidade pequena, tá? Ela especificamente ficava numa cidade, morava, né? Nasceu numa cidade pequena lá na Bahia. Então, assim, ficou muito, muito conhecida. Todo mundo queria passar por ela porque ela curava doenças, gente. E assim, não é
boatos. É uma pessoa da minha família, como eu falei, é uma pessoa muito próxima. Essa história toda a minha família conta, né? Porque, enfim, estavam vivendo aquilo ali. Ela é a mais velha dos irmãos, então todo mundo acompanhou muito isso. E ela curava doenças, curava coisas muito pesadas, assim, de pessoas que estavam com problemas de anos e não resolvia. E naquela época também, no interior da Bahia, era muito difícil o médico, né? No Brasil, no geral, na década de 60, era muito difícil o médico no geral, em qualquer local do Brasil. No interior da Bahia era muito mais difícil. Então as pessoas não tinham muito recurso, assim, tá com problema de saúde, nem tinha opção de médico. Então ia lá, ela passava, e ela recebia umas entidades que passavam coisas para a pessoa fazer. Então, banhos, chás, ungüentos, garrafadas. Ela fazia as garrafadas enquanto ela estava mediunizada. Então, ela ficou extremamente conhecida. O que aconteceu? Tinha os dias, né? Como é comum em todos os locais. Tinha os atendimentos. Só que, como era uma cidade pequena e todo mundo se conhecia, as pessoas começaram a ir na casa dela para pedir ajuda. E a mãe dela ficava sem jeito de falar que não, então a mãe dela começou a organizar horários, né? Olha, tem que só vir no dia tal, horário tal. E ela tinha muita vergonha. É compreensível, né, gente? Eu acho que ela tinha uns 15, 16 anos. Ela tinha muita vergonha e ela parou, não quis mais. A mãe dela tentou de tudo fazer com que ela. Não, tudo bem, então vamos atender só lá no terreiro e não sei o que. Ela, não, não quero, não quero, não quero. E desistiu. Nisso, ela fazia muita coisa lá também. Eu não vou entrar em tanto pra não expor, mas ela não era uma pessoa boazinha, tá? Ela fazia umas coisas assim que de caráter duvidoso. Nada de crime, tá, gente? Não roubava, não fazia nada de criminoso, mas era uma pessoa meio egoísta que fazia coisas que não eram bacanas, tá? E aí nisso ela recebeu teve uma oportunidade, que era bem comum também naquela época, né? E veio para São Paulo, muito nova. E veio pra cá e fez a vida aqui e tal. E ela sempre, gente, a mediunidade nunca abandonou ela, tá? Então eu vou encurtar aqui a história. O tempo foi passando, essa pessoa sempre viu muito espírito, essa pessoa sempre. Aí ela começou a, a fugir, assim, sabe? Assim, total, ignorar e não sei o quê. Ela parou de ver espírito o tempo inteiro, tá? Quando ela fez uns 30 anos, mais ou menos, ela desenvolveu uma doença nas costas, uma esclerose, e ela se recusou a tratar, assim, ela fazia tratamento de remédio, mas ela não queria fazer fisioterapia, ela não queria fazer cirurgia. Ela desenvolveu uma outra cirurgia também, que é uma cirurgia não, uma doença, que é uma doença até de família. Ela foi a primeira a desenvolver essa doença na família inteira, que é a endometriose. E todos os núcleos familiares têm pelo menos uma mulher dentro da família com endometriose. Na minha família sou eu, ó, a surpresinha. E eu e minha irmã mais velha. E e ela também não quis operar, então ela não teve filhos. Ela casou umas 4 vezes. E os casamentos dela sempre acabou de forma muito, muito pesada. Tipo, muito pesada. E a vida dela foi muito difícil, gente. E ela sempre foi resistente. Ela começou a ficar extremamente nervosa. E ela tinha uma coisa que é cara. Por isso que eu não quero abrir muito, porque qualquer pessoa da minha família que vê essa live vai falar: putz, tá falando do fulano, da fulana. Obrigada, Thales. Porque existe um negócio que ela faz desde que a gente se entende por gente. E antigamente as famílias dormiam muito na casa um do outro. Vocês também eram assim? Tipo assim, não era tão comum todo mundo ter carro na família. Então, quando tinha algum evento, sempre dormia na casa de quem fazia o evento, né? Ah, aniversário de não sei quem. Aí dormia na casa do não sei quem. Era muito comum, né? Então, essa coisa do como a gente sempre dormia na casa um do outro, a gente dormia de vez. E as casas pequenas, né? Então a gente dormia na casa, né? Tipo, os tios dormiam na nossa casa, a gente dormia na casa dos tios. E, gente, ela não dormia. Ela não dormia, assim. Desde que eu lembro disso, assim, desde que eu tenho 6 anos de idade, tá? Até a vida adulta. Ela não dorme. Ela é perseguida a noite inteira. A noite inteira essa mulher grita, a noite inteira. Olha o cílios colou. A noite inteira ela grita, ela chama a mãe dela, que já é falecida. Mas quando a mãe dela era cortada. Era até engraçado, assim, com todo respeito, mas pra até não deixar muito pesado aqui a live. Quando a mãe dela era viva, ela, de vez em quando, né, elas dormiam, tipo, no nosso quarto, né? A casa dos meus pais sempre foi a casa maior
da família. Então, sempre que tinha Natal, não sei o que, era na casa dos meus pais. Aí ela. Aí o quarto meu e das minhas irmãs era enorme, né? Então ela dormia lá com a mãe dela. E aí, gente, tô rindo assim, mas era desesperador. Ninguém queria dormir no quarto dela, mas minha mãe obrigava, né, a gente a aceitar. Aí ela dormia lá com a gente, aí ela gritava, mãe, 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 socorro, socorro, mãe. Aí a mãe dela acordava, o que é, fulano? Já tava super acostumada. Ai, tadinha da mãe dela, gente. Todo mundo já sabia. Todo mundo, as crianças tudo sabiam. Ai, não quero dormir no mesmo quarto que ela, não. Porque ela gritava a noite inteira, gente, a noite inteira. E ela começava os gritos assim, não era do nada, ela vinha os gritos, ela fazia uns barulhos estranhos, porque ela sentiu o espírito enforcando ela. E minha mãe sempre tentava conversar com ela, porque minha mãe, né, já era espírita nessa época, tá? E falava, fulana, o que você sente? Ela sempre desconversava, não sei o que você tá falando. Não sei, não sei, isso era pesadelo, eu nem lembro. E não sei o quê. Aí um dia ela falou pra minha mãe que ela via a mesma pessoa, ela via muitas pessoas acusando ela e gritando com ela. E uma dessas pessoas sempre enforcava ela, subia no peito dela e enforcava ela. Aí quando ela tava sem ar, ela conseguia falar. E aí começavam os gritos, né? Ela ficava em catalepsia, né? Paralisia do sono. É importante contar essa história porque foi a partir dela que eu tive esse insight, tá? E aí, isso foi a vida toda. Ela começou a saúde dela ficar muito ruim. Minha mãe, com muitos anos tentando, conseguiu convencê-la a fazer um tratamento espiritual lá no centro que a gente frequenta, né? Que a gente trabalha. Minha mãe trabalhava e eu hoje trabalho. E descobrimos o que acontecia. Aí segura aí, gente, que tem, viu? Ela, numa vida anterior, na vida anterior a essa, ela tinha fazendas. E ela foi casada com um fazendeiro que desencarnou muito cedo. Tipo, cedo assim, ele era muito velho. E ele casou com ela enquanto ela era muito nova. E ela era muito snob, porque ela era casada com esse homem muito rico. E aí, quando ele desencarnou, ela ficou com tudo. E ficou com os escravos. E falaram que ela era terrível com os escravos. Ela judiava por prazer. E o que aconteceu? Vocês já podem imaginar. Esses escravos desencarnaram, porque todo mundo desencarna. E eles estão até hoje perseguindo essa mulher. E ela ficou muitos anos desencarnada, sendo perseguida, e não só perseguida, sendo, tipo, escravizada, judiada, apanhava, presa por eles. Quando ela reencarnou, ela veio com essa mediunidade extremamente ostensiva para justamente se redimir e convencer aqueles que estão com ela por uma questão de karma, né? Lei de causa e efeito, quando você faz mal para alguma pessoa, você cria o laço energético com aquela pessoa, e por mais que você tenha se arrependido do que você fez, aquele laço só é desfeito quando a outra parte também perdoa. Então, enquanto a outra parte não perdoar, aquele laço não vai ser desfeito. E fica uma coisa assim, né? Infinita. Porque o ódio é recíproco, né? Então, ela veio com a promessa de fazer o maior bem possível para o maior número de pessoas possíveis, para o maior número de pessoas possível. E dessa forma, seria uma tentativa de mostrar para aqueles seres que ela tinha mudado, que ela não era mais aquela pessoa que fazia o mal deliberadamente, que ela ia ter uma vida onde ela ia sim desenvolver uma doença, onde ela realmente tentaria ter filhos e não ia conseguir, que foi o que aconteceu. Só que ela seria uma pessoa muito dedicada a ajudar o próximo, né? Ela teria uma vida de resignação para ajudar o outro. E ela desistiu disso logo no começo, gente. E aí, a vida inteira, ela teve períodos de paz, assim, né? Onde ela trabalhava, ela vivia sozinha ali, a vida dela, tinha a casa dela, tudo. Só que aquilo não durou muito. Assim, durou o quê? Uns 20 anos. Depois a conta chegou de novo. Então a doença dela, né, a saúde dela começou a piorar muito. Ela voltou para a cidade dela lá na Bahia para morar com a mãe dela. Só que a mãe dela era muito idosa, ela já estava ficando idosa e a mãe dela já era idosa. A mãe dela fez tudo assim por ela, né, quando ela voltou a morar lá. E a mãe dela fazia tudo, 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 tudo. Até que a mãe dela desencarnou de uma forma meio brusca, mas ela já tinha uma idade bem avançada, ela tinha 85 anos. Mas ela desencarnou porque ela teve uma queda, aquele desencarne
clássico de idoso, né? Sofreu uma queda, quebrou o fêmur, foi fazer cirurgia, pegou uma bactéria e morreu no hospital. E aí ela ficou sozinha. Eu não vou entrar muito em detalhe não, porque senão a história não vai acabar nunca. Mas enfim, passou muitos anos e ela sozinha, a doença dela foi só piorando, a perseguição dela, a perseguição que ela sofre por esses espíritos foi piorando, porque conforme ela foi ficando cada vez mais rancorosa, nervosa, ela hoje é uma pessoa muito insuportável, assim, com todo, não tem outra palavra pra falar, assim, é uma pessoa que não dá nem pra você falar. Ela faz coisas horríveis, gente, ela cospe nas pessoas, pra você ter uma ideia. Ela grita o dia inteiro, ela tem dores terríveis, ela não sai da cama, ela não consegue sentar. Ela eu não vou nem entrar em tantos detalhes porque é até coisa nojenta, assim, ela não consegue cuidar da própria higiene, ela não aceita ajuda de ninguém, ela tem uma aposentadoria generosa, assim, né, considerando as aposentadorias da maioria das pessoas, ela se recusa a pagar uma pessoa para ajudar ela, as pessoas da família que tentaram ajudar ela, ela não quis, ela quer ajuda, só que ela quer humilhar, ela quer ajuda, só que ela não quer pagar nada. É muito difícil. Ela não quer ir no médico, ela se recusa a usar cadeira de roda, só que ela nem senta. Então a pessoa tem que ficar carregando ela no colo pra tudo, 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 tudo. Ela não quer usar fralda, mas ela não consegue ir no banheiro. Então pensa, se você não consegue sentar na privada, onde você faz as suas necessidades? Você não quer usar fralda. Então é uma coisa assim, gente, terrível. Ela não dorme de noite porque ela é perseguida a noite inteira. E aí ela fica dormindo o dia inteiro, porque ela não dorme de noite. Aí durante o dia parece que ela não sofre essas perseguições. Então ela dorme de dia e não dorme de noite. Aí de noite ela fica gritando. E assim, o quarto dela. Isso desde que eu sou criança, ela só anda com alho. É alho. Oh, eu nem lembrava disso. Eu não vou apertar meus cílios, senão vai colar de novo. Ela fica com alho. Nossa senhora, a casa dela tinha um cheiro de alho, assim, é. Aí você pegava assim as almofadas, no começo era no travesseiro do quarto dela. Ela colocava alho dentro da fronha. Obrigada, Ana. Ela também colocava alho debaixo do colchão. Depois ela começou a colocar alho nas almofadas da sala. Alho em tudo que é canto. Você vai pegar, sentar na cadeira assim, pula um alho da cadeira. Então, assim, a cabeça dela faz de alho, porque ela fica dormindo em cima do alho. Ela mastiga alho, pra vocês terem uma ideia do desespero. A gente fala brincando, mas assim, com muito respeito, porque é desesperador. E tudo isso foi deixando ela extremamente impossível, assim, ó. Ela não tem Alzheimer, ela não tem demência, mas ela é pior do que uma pessoa com Alzheimer nível último grau, assim, da doença. E, gente, tudo isso porque ela não seguir o combinado espiritual. Parece loucura, né? Quando a gente fez esse tratamento, eu era muito pequena ainda, minha mãe que conduziu esse tratamento. Eles falaram pra ela, não tem o que fazer. Ela queria fazer cirurgia espiritual, não sei o que eles fizeram, a cirurgia espiritual, tanto que ela teve um câncer e foi muito, muito rápido a cura, assim, ela teve um câncer no intestino, geralmente é um câncer difícil, né, que tem volta, né? É bem comum da metástase. Ela fez a cirurgia, nem precisou fazer químio, nunca mais voltou. E foi na mesma época que ela fez a cirurgia espiritual. Então, a cirurgia espiritual ajudou, mas eles falaram: você só vai ter paz na sua vida quando você trabalhar a sua espiritualidade. Você tem tanta mediunidade que a energia está acumulando no seu corpo, tá fazendo mal para você, vai chegar uma hora que você não vai andar, que você não vai conseguir se mexer. Ela ficou com um ódio tão grande que ela nunca mais pisou em nenhum centro. E não é que ela tem que ser espírita, tem que ser umbandista, ela não vai nem na igreja. Ela nem mesmo reza um Pai Nosso antes de dormir, né? Então, e aconteceu tudo o que eles falaram, gente. Isso tem uns 15, 20 anos que ela fez esse tratamento. É, mais ou menos isso, eu era adolescente. Então, hoje ela não anda, ela não se mexe direito. E não é nada assim, ela sofreu um acidente, fraturou não sei o que e tá paralítica. Não, não é. É um negócio meio. Tem um problema na coluna e foi piorando, ela não fez nada sobre. Ela toma muitos remédios, então é tudo muito difícil. E então por que eu contei isso, né? Que realmente é um exemplo mais hard para vocês entenderem o quanto a gente não dá. A gente brinca, a gente fala, né? Até para poder. Pra não ficar aqui também, a gente que eu entro numas lives, às vezes parecendo um enterro, parecendo a missa do galo. A missa do galo, ou então a missa de sétimo dia. A pessoa falando da espiritualidade de um jeito, até coloca uma música lá meio erudita, assim, um negócio
Oh, meu Deus, tá no TikTok, né? Então a gente fala meio brincando pra ficar leve, mas eu queria que vocês entendessem de verdade, assim, às vezes eu sei que eu sou um pouco dura, tá? Até peço desculpa se eu pego no calo de uma forma mais incisiva. Não é nada pessoal, gente. É mesmo porque, assim, ó, eu tive tantos exemplos na vida, inclusive exemplos meus, eu tenho, e graças a Deus, eu agradeço a Deus que os meus karmas nessa vida têm vindo logo. Tipo assim, pra eu saber do que tá acontecendo, porque aí na próxima vida a gente sofre o pão que o diabo amassou e não sabe de onde veio, né? Tipo, só recebe os tiros, não sabe nem de onde veio. Então, assim, vem nessa vida pra gente. Tá bom, já sei, né, o que é, tá bom. Mas quando eu fico muito tempo afastada, assim, da espiritualidade, eu sou médium, só que eu sou uma médium bem mais tranquila. Quando eu era criança, eu tinha uma mediunidade bem ostensiva. E olha que curioso, eu nunca gostei muito de trabalhar em centro, dando passe. Eu trabalhei já há muito tempo, até pouco tempo atrás eu estava dando passe no centro, mas eu não gostava muito. Por quê? Nada, não é que eu não gosto, é que eu acho, pode parecer meio egocêntrico, mas assim, deixa eu terminar de falar. Geralmente tem muita gente lá dando passe. E as pessoas são tímidas, né? Então, quase ninguém quer fazer oração, quase ninguém quer dar palestra. Eu falo isso porque eu vejo isso lá no centro. Quem que vai dar palestra? Todo mundo fica. Ninguém se habilita. Nos cursos que a gente faz, alguém fala assim, quem quer fazer a prece de abertura? Todo mundo fica olhando pro teto, lá. Até desliga a câmera nos cursos online. Eu não tenho essa vergonha, eu gosto, né? Eu acho que eu falando, eu fazendo um negócio público, eu me disciplino a ter hábitos espirituais, assim, cuidar da minha espiritualidade, porque eu sou muito responsável com os compromissos que eu tenho com as outras pessoas. Eu não sou tão responsável com os compromissos que eu faço comigo mesma. Totalmente errada, né? Mas é isso, tô trabalhando. Mas eu, de uns anos pra cá, eu fiquei meio assim, comigo sempre eu postergo, com os outros não, faço direitinho. Então, assim, pra burlar o sistema da minha mente louca, eu, eu consigo me disciplinar, trabalhar a minha mediunidade quando eu trabalho em grupo. E não à toa, né? Eu tenho uma casa 11 que é do meu mapa natal, falando de astrologia, o meu sol tá na casa 11. Então também às vezes a gente acha que é um defeito, uma coisa, mas na verdade é o nosso propósito. Porque a casa 11 é a casa dos grupos, é a casa das amizades, dos grupos, né? E das sociedades não profissionais, mas as coisas que a gente faz em grupo. E o sol é onde a gente vai brilhar, onde a gente brilha, e principalmente a nossa missão mesmo, entre outras coisas, mas a nossa missão, onde a gente vai se realizar nessa vida, é o nosso Sol. E o meu Sol tá na 11 em Sagitário. Então é aquela coisa, de fato, eu consigo me desenvolver melhor em grupos. E como eu tenho um Sagitário, que Sagitário é o signo do professor, né? Sagitário é o signo do professor. Então eu aprendo muito ensinando. Então, assim, eu descobri, né, meio que por acaso, que eu gosto de fazer palestras, eu gosto de dar aula, eu gosto de falar em público, porque dessa forma eu aprendo e eu consigo trabalhar a minha mediunidade, a minha espiritualidade, né? Então, dito isso, explicando por que eu não gosto de dar passe, porque geralmente a sala de passe está lotado de passista e a palestra sempre é a mesma pessoa que está dando palestra. Tem pessoas que têm afinidade com um palestrante, tem outras que não. Então, aquelas que não têm afinidade com aquele palestrante, sempre é o mesmo que está dando, ela para de ir no centro. Então, se tiver um rodízio, né, de palestrantes, as chances de ter mais assistidos e visitantes é muito maior. Então a minha lógica é essa, por isso que, né, eu falei, eu ouço até o final, não é egocentrismo. Por isso que eu prefiro fazer uma coisa que tá tendo mais demanda e menos oferta. Aliás, tá tendo mais oferta e menos demanda do que um negócio que tá cheio de gente já, né? E dessa forma, gente, eu descobri que quando eu faço isso, eu já tô trabalhando a minha mediunidade e o fato de ficar vendo espírito e ouvindo, principalmente porque a minha mediunidade é de psicofonia, de clareaudiência, não psicofonia, clareaudiência, eu não ouço mais muito espírito mais. Muito difícil mesmo. Eu até vejo mais do que eu ouço ultimamente. E eu também não vejo mais com muita clareza, o que eu acho ótimo, porque eu nunca gostei.
Quem gosta de ficar vendo espírito, gente? Eu acho que ninguém, né? Ainda mais na sua casa. Você não quer ficar vendo nada, não quer ficar ouvindo, ficar sendo atormentado, ouvindo gritos. Porque não é ninguém fazendo oração da Ave Maria no teu ouvidinho. É gente gritando, chorando, berrando, pedindo socorro. É só uns gritão de socorro. Você não quer, né? Então, dessa forma que eu tô atuando, eu já estou trabalhando a minha mediunidade. Mas quando eu não fazia nada, gente... É doença, são dores. Como eu falei, eu tenho endometriose, eu tinha dores terríveis, assim, de parar no hospital completamente incapacitado, sem conseguir andar, chegar no hospital e já me meter em uma cadeira de rodas. Eu tinha, tanto que eu sou casada, eu não uso aliança, porque uma vez meus dedos incharam tanto, que eu tive que ir no bombeiro pra cortar. E foi do dia pra noite. Então tinha muitas dores nas articulações, meus pés ficam... O meu pé direito fica parecendo um pão gigantesco. Quando eu tô com a mediunidade sem trabalhar, eu fico com pressão alta, pra vocês terem uma ideia. É muita coisa que acontece, um monte de coisa. Alergia, me dá muita alergia a tudo. Então, eu já percebo, sabe? E não adianta falar assim, poxa, mas que coisa injusta. Para, gente, não tem justiça, tá? Se essa pessoa não soubesse, eu já vou ver os comentários de vocês, tá? Mas só pra concluir essa primeira parte. Se essa pessoa não soubesse que ela passou por tudo isso, ela não gostou muito de saber, não, tá? Mas ela não duvidou. Porque muito provavelmente esses espíritos que perseguem ela falam isso pra ela, tá? Então, assim, se essa pessoa não soubesse o que ela fez na vida passada, ela poderia facilmente falar que ela foi uma grande vítima do mundo, que Deus abandonou ela, que, poxa vida, eu tive 3 casamentos e nenhum deu certo. Eu tentei ter filhos e não pude. Eu tive uma doença que me deixou, minha velhice, completamente incapacitada. Ninguém quer cuidar de mim, eu sou tão coitada, eu sou tão não sei o que. Ela, facilmente. E pra alguém comprar essa história é um dois, porque de fato, né? Agora, se você soubesse que essa pessoa era uma senhora de escravos que matava por prazer, né? Na chicotada, por puro prazer. Olhou pra mim torto, eu não gostei. E aí, uma pessoa muito próxima de mim, muito próxima, foi vê-la recentemente. E falou assim pra mim que ela tá falando umas coisas esquisitíssimas. Falando coisas... E juro, gente, eu poderia... A pessoa me mandou um áudio. Eu poderia mandar aqui pra vocês, mas eu não vou expor. Mas a pessoa falou exatamente assim, ó. Juro pelo meu filho, que ela falou assim, ó. Ela fica falando uma linguagem, assim, da época da escravidão. Ela falou isso pra mim, a pessoa não sabe disso. Porque minha mãe só me contou. Não pode ficar abrindo, né, as histórias lá no centro. Minha mãe me contou porque eu também trabalhava lá. E ela falou que minha, né... Ai, já quase ia falar. A pessoa falou pra mim que ela tá falando desse jeito, tá? Então, assim, a espiritualidade não aceita desaforo, gente. Os compromissos que a gente firma lá, não é porque a gente tá abraçando o mundo, é porque a gente tem muita dívida. Quanto maior o fardo aqui, maior é a dívida lá do outro lado. E não achem que vocês têm um fardo muito grande. Olha o que ela tinha que fazer. É difícil mesmo, é difícil pra caramba, porque, pô, ela ia desenvolver as doenças que ela já tem. Só que eles falaram pra ela, dependendo do quanto você se dedica, ninguém quer te ver incapacitada, porque senão você não vai conseguir trabalhar, né? Então, se você já tá trabalhando assiduamente em favor de muita gente, a espiritualidade vai mover mundos e fundos para que você esteja o melhor possível, né? Aquilo que não tiver jeito mesmo, que foi, sabe, que foi coisas que você infligiu ao seu perispírito, você imprimiu aquilo ao perispírito, não tem como consertar, não sei, vivendo, encarnando, mas mesmo assim eles conseguem diminuir as dores, eles conseguem fazer algumas coisas que amenizam, para que você continue podendo trabalhar, você está ajudando muita gente. Agora, se você não está fazendo absolutamente nada, não vai ter, gente, moratória, não vai ter massagem. O plano espiritual, ele é regido por leis que são imutáveis e infalíveis, tá? Mudando agora um pouco né, vendo esse tema por outro aspecto agora. Então, tem essa questão, né, resumindo o que eu falei agora, que quando a gente faz combinados lá, a gente tem que cumprir esses combinados. Ah, eu não cumpri, e aí? Tudo bem. Só que o plano espiritual não, o universo é regido por
muitas leis. E essas leis são imutáveis. Não é que o seu mentor não cuida de você, não é que, ai, meu guia me odeia, minha pombagira me deixou de castigo. Não tem nada a ver isso, gente. Tem coisas que simplesmente não se mexe porque são leis universais, que elas se fazem valer por si só. Não é Deus que está ali aplicando essa lei pessoalmente na sua vida. Porque muita gente fala assim, Deus não é misericordioso, que não sei o quê. Não, Deus não está aplicando a lei em cima da vida de ninguém. O todo criou essas leis e essas leis se fazem valer por si só. Ele fez um algoritmo aí muito louco que elas são aplicadas de acordo com os gatilhos. O gatilho é ativado, a lei é aplicada. Ação e reação, entre outras leis que existem também que regem os universos. Então, quando você se compromete com uma coisa, não é que é um castigo que Deus está te dando porque você não cumpriu o prometido, mas você tem reação daquilo, tá? Tem a reação. E essas reações, elas são expostas pra gente, as possíveis reações, caso a gente não cumpra o que a gente se compromete, elas são expostas pra gente quando a gente tá lá no plano espiritual, tá? Existem vários, eles abrem assim, esses são os cenários, esses são os possíveis desdobramentos, esses são os possíveis planos paralelos, caso você não consiga fazer aqui o A. Tem o B, tem o C. Alguns desses planos não são expostos para o encarnado. A própria espiritualidade que vai operando ali no paralelo até para você não perder o foco. O foco é fazer o plano A. Mas caso não consiga fazer o plano A, você vai para o plano, vai existir uma contingência ali. Mas você sabe que você vai sofrer reações caso você você se degringole totalmente, despiroque, não vou fazer porra nenhuma, aí pronto, né? E você sabe disso lá no plano espiritual. Então, essas leis, elas valem em todos os âmbitos, tá? Então, quando a gente faz as coisas, compromissos, gente, não tem essa. E por que o plano espiritual não aceita desaforo? Porque no plano espiritual não tem essa coisa de, eu tô aqui, briguei com a minha irmã, né? Peguei umas coisas dela aqui, sei lá. Peguei a roupa da minha irmã, ela ficou muito brava. A gente ficou sem se falar por 3 meses. E aí depois ela me pediu desculpa. Eu pedi desculpas pra ela, ela aceitou, a gente voltou a se falar. Porque a irmã é assim mesmo, minha mãe interviu e tá tudo certo. Lá no plano espiritual, tem sim essa coisa, né? Pô, a gente é tudo família, né? No final do dia aí. Mas isso é para espíritos que já estão em equilíbrio. Espíritos em desequilíbrio não tem mais essa coisa de laços familiares, de não sei o quê, de amorzinho, de mamãe, papai, irmão, bebê, não tem. Então não tem essa passadinha, sabe, na cabeça, se passar a mãozinha na cabeça, não tem. Então, quando você começa a mexer com espiritualidade e você não tem maturidade para isso, você pode se foder grandão, tá? Então, a internet é maravilhosa, ela abre portas, possibilidades da gente avançar muito mais rápido e de forma mais consistente. A gente descobrir coisas incríveis, coisas que não era possível fazer até uns 20 anos aí atrás. Porém, também é uma faca de 2 gumes, porque você também consegue ter informações rápidas e que informações essas que aparentemente são completas, mas não são. E a pessoa na pressa, porque a gente tá numa era da rapidez, tudo é rápido, tudo. Eu até contei lá nos stories que eu recebi uma crítica aqui no TikTok, num vídeo que eu fiz de 3 minutos. O rapaz falou que o que eu podia ter falado em 3 minutos, que o que eu falei em 3 minutos, eu podia ter falado em 30 segundos. Aí, tipo assim, falando que eu demorei muito pra falar. Eu, porra, gente, 30 segundos, gente, 30 segundos. Eu tô falando de espiritualidade, eu vou falar de espiritualidade responder uma pergunta em 30 segundos. O que é soletrando do Luciano Huck? Nem do Luciano Huck tinha 1 minuto pra soletrar. Nem o soletrando é 30 segundos. Gente, o que tá acontecendo com o ser humano, sabe? Obrigada, Tati. O que tá acontecendo com o ser humano? Que a gente não tá conseguindo ficar 3 minutos ouvindo o mesmo assunto. E até comentei lá no story. Não é que a gente não consegue, que a gente não tem tempo de ficar 3 minutos no TikTok. A gente fica 2 horas no TikTok. A gente passa a madrugada se deixar no TikTok. Só que você não consegue ficar 3 minutos no mesmo vídeo.
Isso que é preocupante, porque você não ter tempo de ficar na rede social, maravilha, tá certíssimo. Faça isso mesmo, não fique. Mas você não é o caso, você fica 2, 3 horas na rede social, sem parar, sem ir no banheiro. Você fica lá vendo milhões de coisas, de assuntos diversos, uma loucura. Então, a gente não tem paciência de pegar um assunto e ir a fundo. Eu tô querendo falar para vocês, né, com vocês, fazer uma live sobre vícios. E eu quero fazer de uma forma muito profunda. Eu tô recebendo um chamado muito forte para falar sobre isso. Só que eu poderia falar agora, claro, poderia, tenho muita coisa para falar sobre isso. Mas eu não quero falar de forma rasa. Eu quero pegar uns livros para ler, eu quero anotar algumas coisas, eu quero falar de uma forma bem espiritualista. Eu não quero chegar numa coisa médica, numa coisa social. Eu quero falar na parte espiritual, mas muito a fundo. Muito mais do que, ai, desencarna, continua viciado lá. Que é muito bom, é uma informação que é importante saber, mas eu já tenho um vídeo de 3 minutos falando sobre isso. Eu quero ir a fundo, eu quero mostrar para vocês o que acontece, como que sai dessa, como que fica, como que usa lá, entendeu? Como que chega lá, como que são as sensações, como que esse espírito fica quando ele reencarna. E para isso não adianta eu pegar aqui uma informação rasa e sair falando para vocês, tá? Então a gente tá, infelizmente, pegando informações extremamente rasas. Pega um livro lá do São Cipriano, nem compra o livro, pega alguns trechos na internet, dá uns comandos lá no chat GPT, pegou uns trechos e sai fazendo magia. E assim, tudo bem, falam que esse livro de São Cipriano ele é todo alterado, né? Mas você tá mexendo com alguma coisa, porque você nem precisaria fazer nada. Só de você ter a intenção de fazer algo invocando algum espírito, você já tá invocando algum espírito. Você já tá trabalhando com a espiritualidade. Então, de novo, né, voltando aqui, eu tava falando que eu sei que às vezes eu sou muito chatinha com vocês, eu sou muito cri-cri e tal, mas é no sentido, gente, de... eu não quero que o meu conteúdo aqui desperte em vocês uma curiosidade de ficar mexendo com energias e com forças que vocês não conhecem, que eu também não conheço, tá? Que eu ouvi falar. Lógico, você pode se proteger se você conhece. Sabe qual que é a proteção? Acima de tudo? Não enfiar a mão em cumbuca. Entendeu? Na dúvida, não mete a mão em cumbuca, não se mete onde você não conhece a fundo. E aí, gente, entra nessa questão que eu acho... Eu não vou ficar aqui falando nomes, pelo amor de Deus, tá chatíssimo a gente ficar apontando o dedo para as pessoas, cada um sabe o que faz. Mas existe muito conteúdo na internet que fica falando para as pessoas que algumas religiões ou crenças ou doutrinas, ai, que exagero, é besteira, não, porque o satanismo tá tudo bem, não, porque não sei o que, não sei o que. Não tô criticando, não, gente. Não tô falando que satanista é ruim, que é uma pessoa do mal. Não é. Mas às vezes a gente tá querendo fazer o bem pra gente porque fala assim, não, porque o cristianismo, ele promove a pobreza. Ele fala que as pessoas só vão ter salvação se elas doarem tudo delas. Eu concordo. Isso são religiões tradicionais, que não tem nada a ver com Jesus. É a religião. É a igreja que gostava de ficar rica, que queria ficar rica e ficou, né? Nas custas de roubo na época das cruzadas e às custas de lavagem cerebral nos fiéis, para entregar toda a riqueza deles na mão da igreja, porque assim eles teriam salvação. Isso não tem nada a ver com Jesus, isso não tem nada a ver com espiritualidade. Eu concordo, mas a gente também não tem que achar que pra gente ter prosperidade material, a gente precisa ficar barganhando com o espírito, fazendo ritual, vendendo a alma para espírito. Porque, gente, espírito vai te dar coisas, assim, muito passageiras, coisas que não se seguram, porque tem muito satanista aí, muito satanista, que tá falando, não, faz isso, porque eu ganho muito dinheiro, a pessoa não é rica, a pessoa tá ganhando dinheiro vendendo curso, tá? A pessoa tá ganhando dinheiro porque ela fica vendendo atendimento. Então não é entidade nenhuma que tá te dando dinheiro. Tá te dando dinheiro é você com as suas mentiras na internet, tá? Então, aí ela vende a ideia de que você fazer essas coisas, você vai ganhar o teu dinheiro. Que a entidade ajudou ele trabalhando lá, enganando bobo, gente imatura, gente ignorante. Mas você não, você vai um belo dia acordar, sua conta vai estar lá com 3 milhões te esperando para gastar.
Então a pessoa fica o olho desse tamanho. Ah, é? Então eu vou fazer. E vai lá e faz um monte de ritual, fica invocando um monte de espírito. Aí você fala, não, mas eu invoquei o demônio de não sei o que, não foi o demônio que veio. Foi um monte de espírito que tá se aproveitando dessa sua baixa vibração, tá? E vai ficar vinculado a você. Te ludibriando, te fazendo fazer coisas que você nem imagina, que você tá achando que tá sendo ideias da sua cabeça e não é. Daqui a pouco você tá totalmente entregue a entidades. No livro dos espíritos, os espíritos falam para Kardec que é muito perigoso ficar querendo mexer com espíritos inferiores, a título de ganhar vantagens. Eles falam assim, cuidado em mexer com o espírito para você ganhar vantagem. Tem problema nenhum a gente, nas nossas orações, pedir para a espiritualidade que nos dê um emprego, que nos melhore nossa condição financeira, que ajude a gente, talvez, a pagar nossas dívidas, que ajude a gente a juntar um dinheiro para comprar um carro, que ajude a gente a, sei lá, pô, eu moro num apartamento pequeno, eu quero conseguir me mudar, comprar uma casa maior, tal. Problema nenhum. Problema nenhum. Dinheiro não é do demônio, não, gente, tá? A gente ter uma vida digna, uma vida não só digna, mas uma vida confortável é muito positivo. Mas a gente tem que entender que essas facilidades através de chamar a entidade para ficar te barganhando, fazendo rituais extremamente estranhos, rituais que envolvem um monte de coisa, um monte de palavras que você tá ali, não, estou à disposição, eu me dou, sabe? Tipo, eu me coloco à sua disposição, faço parte do clã de não sei o quê. Então, e aí quando você cai em si, você fala, ai não, quando eu era adolescente eu fiz isso, mas aí eu parei, não sei o que, acabou, sabe? Não é que não tem volta, mas você tá ferrado, assim, por muito tempo. Por muito tempo. Então, gente, não caia nessa ladainha, não caia. Quer pedir as coisas? Peça para suas entidades que você já conhece, peça para o seu mentor e vai também trabalhar, sabe? Vai também fazer alguma coisa a respeito. Porque não vai o satanista trabalhar também, não. Vender os negócios dele para ver se ele vai continuar na prosperidade só porque ele fez um ritual de não sei quem. Não existe isso não, tá? Ah, não, porque eu quero, que eu coloquei um propósito aqui, que eu quero não sei o quê. Não tem isso. E é perigoso. Você pode conseguir? Pode, mas você realmente tá sabendo o que você tá fazendo? Ou você começou a fazer porque você viu a live de alguém ensinando? Ai, live, sexta-feira, não sei da quanto, vamos todos fazer um ritual juntos pra não sei o quê. Toma cuidado, tá? Toma muito cuidado, que você não sabe com que você tá se metendo. Tem gente que fala que a projeção astral é perigoso, né? Pô, você tá ensinando projeção astral, é muito perigoso, pra quem não sabe. Isso eu falo que não, porque a projeção astral você já está saindo do seu corpo, você já está fazendo o que você sempre fez. Você já está com projeção, sem projeção, sendo evangélico, sendo ateu, sendo umbandista, sendo budista, sendo criança, sendo adulto, sendo velho, não interessa, você já está saindo do corpo. É um evento natural do espírito encarnado. Dormiu, o corpo físico expulsa o perispírito. Muitas vezes a gente fica dormindo no campo áurico, mas mesmo assim no corpo você não tá. Ai, mas eu comecei a fazer projeção, comecei a ver seres aqui no meu quarto. Eles já estavam no seu quarto. Só que você, inconsciente, volta pro corpo e não lembra de nada, mas já estava no teu quarto. Ai, um ser ficou me batendo no meu quarto. Eu já tava batendo em você também. Só que você não lembrava, porque você voltava pro corpo, apagava tudo e você não lembrava. Então, por isso que eu falo que a projeção não é perigosa. O perigo é você ficar muito impressionado. Mas entende, coloca na cabeça de uma vez por todas, 59 pessoas que estão aqui acompanhando, que você já tava tudo aquilo ali na tua casa. Aqueles seres já estavam te acompanhando. E aí entra o lado positivo, que pra mim é um lado positivo, que é, uma vez que você sabe o que tá acontecendo, você sabe, você tem condições de atuar sobre, né? Trabalhar, fazer ir no centro, começar as orações, entender, mudar seus pensamentos. Aí você começa a atuar, porque você já sabe que tem coisa que tem boi na linha, tá? Ó, a Tati falou assim, ó, eu fico no meu quadradinho mesmo, com minhas velas, minhas orações pros meus guias. Eu acho isso muito bonitinho. Eu adoro bruxaria, mas desde que eu sou adolescente. Só que eu nunca segui nenhuma bruxa. Eu nunca tive um manual da bruxaria, não sei o quê. Eu nunca fiz um curso de bruxaria para aprender as bruxarias. Não.
Eu falo que eu gosto porque eu sei que todos nós existem, assim, né? Primeiro, existem forças no planeta Terra, no universo. Mas o planeta Terra é um planeta muito rico em natureza. E existem os elementais. Então a gente tem o fogo, a terra, a água e o ar. E a bruxaria, ela basicamente trabalha com esses elementos. E a partir daí você consegue mover, né, as energias em favor daquilo que você quer. O que eu sempre fiz desde que eu sou adolescente. Hoje em dia eu faço menos por falta de tempo. Mas de vez em quando eu tenho umas ideias, eu vou lá e faço, né, rapidinho e tal. Eu sempre intuí alguma coisa pra fazer. Então, eu lembro até hoje, né, quando eu descobri que eu tinha uma endometriose muito, muito forte. Eu nunca pensei, assim, em ter filhos logo. Sempre pensei em ter filho, mas eu não tinha essa coisa de, ai, quero ter X filhos, aí se chamar Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha. Nunca tive isso, nem o meu marido. Mas quando o médico fala, olha, acho que você não vai ter, tá bom? Já trabalhou essa hipótese, aí eu, né, o biquinho, não trabalhei não, então trabalha essa hipótese. Aí eu, ai não, acho que eu quero ter sim. Eu simplesmente peguei um dia, peguei uma folga no trabalho, vim aqui pra minha casa e fiz isso. Tirei o tarô, veio umas cartas super, muito simbólicas. Um dia eu conto essa história num vídeo aqui. Aí eu peguei os 4 elementos. Peguei uma taça, coloquei água. Aí peguei um incenso, acendi pra simbolizar o ar. Peguei uma vela pra simbolizar o fogo. E a terra, o que foi a terra? Acho que foi pedra. Os cristalzinhos, eles simbolizam a terra, né? Peguei umas pedras e coloquei. Fiz uma meditação, fiquei 20 minutos ali meditando. Aí nisso, gente, me veio na minha cabeça um mantra. Eu nunca ouvi aquele mantra. Aí eu comecei primeiro a ouvir só na minha cabeça ele, assim. Aí me deu vontade de falar, eu fiquei falando o mantra, falando. Eu engravidei uma semana depois. Então, assim, eu sempre fiz isso, essas coisas que me dá intuição. Eu não tô convocando espírito nenhum, eu não tô chamando um monte de nome de demônio da Bíblia, da Legião lá. Eu não tô pagando R$ 400 no Ritual da Prosperidade, mas eu tô sim trabalhando aquilo que me deu de intuição e eu estou movimentando energias universais, energias aqui que a gente tem disponíveis no planeta, e eu estou sim movimentando a plano espiritual, mas dentro daquilo que está no meu contexto. Então, com certeza, é o meu mentor que está me ajudando ali, os guias que têm afinidade comigo, porque eu também peço proteção, eu não tô abrindo a minha casa para quem quer chegar. Então, acho que é importante, eu acho que é válido, a gente não tem que ter medo da espiritualidade, mas a gente não tem que ficar brincando com a espiritualidade. Principalmente no que diz respeito a espírito. Não fique brincando com espíritos. Não fique falando o nome de demônios que você não conhece. Não fica fazendo pacto onde você vende tua alma, onde você não sei o quê. Tem muita gente que fala da oração de São Miguel, né? Do Arcanjo Miguel. Ai, parece que está fazendo um pacto. Então a pessoa não lê o texto, porque o texto ele fala: eu quebro qualquer pacto que eu tenha feito nessa vida, em outras vidas. A oração fala isso, vocês já leram direitinho? Então, pelo contrário, ela não tá fazendo pacto com ninguém, ela tá quebrando, ela tá desfazendo as merdas que a gente fez aí nos passados remotos. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente tá fazendo, né? Eu falei esses dias aí, acho que foi ontem, para alguns de vocês, em um contexto aí que a gente tava, que a gente tem que ter criticidade. Tem coisas que são historinhas muito bonitinhas que a gente ouve, que fala, pô, o pessoal falou tão bem, o pessoal falou de um jeito tão da hora, falou bem, né? Você ouviu direitinho o que a pessoa falou? Fez sentido com o que você já estudou aqui em outras frentes? Não, mas nem tudo vai fazer sentido. Beleza, mas assim, a gente tem que aplicar alguns testes para ver se realmente aquilo faz sentido pra gente. Não é criticando a pessoa que tá falando, não é criticando a religião, de forma nenhuma. Eu jamais, perfil espiritualista, eu não zoo ninguém não, gente. Cada um fala o que quiser, entendeu? Eu jamais vou ficar fazendo tiração com a crença do outro. Nunca vou fazer isso. O que eu ganho com isso? Não vou fazer nunca isso. Não tá me afetando. Deixa a pessoa com a crença dela, tá tudo bem. Mas pra mim, eu não me permito cair em história da carochinha. Eu não me permito pegar todos os meus anos de estudo e jogar no lixo porque alguém tá falando bonito. E aí eu fiquei encantada com o jeito que a pessoa fala. Fui lá e esqueci tudo que eu venho estudando há 20 anos. Então é isso, tenham criticidade. Não tenham medo de voltar atrás, caso vocês percebam que algo que vocês estão fazendo, pô, eu tô fazendo isso há um tempo, mas eu tô vendo que isso aqui não tá legal.
para, tá tudo bem, sabe? E sempre conteste, sempre coloca assim, que é uma coisa que eu falo, que eu penso muito, assim, ó, na dúvida eu penso, faz sentido um espírito evoluído, sabe, parar o trabalho dele pra vir aqui fazer tal coisa? Faz sentido uma mulher que tá cobrando 5.000 reais pra gente fazer um retiro espiritual lá no resort, lá em Búzios, tá? Isso aconteceu, baseado em fatos reais. Tá cobrando 5.000 reais para passar um final de semana em Búzios, tá? Para poder entrar em contato com o seu mentor. O meu mentor vai se limitar a falar comigo só se eu pagar 5.000 reais para uma fulana para ir para Búzios para conversar com ele. Ele não vai falar comigo em casa, não. Pague, bote a mão no bolso aí, pague 5.000 reais e vamos lá para Búzios. Lá em Búzios, através da fulaninha de tal, eu falo com você. Faz sentido, gente. E detalhe, tá? Uma pessoa que eu gostava muito. Uma pessoa que fala de um jeito super gostoso, assim. Uma pessoa que parecia ser uma pessoa bacana. Eu acompanhava há anos, gostava muito. Então, se eu fosse honesta, eu iria lá. Que eu não ia, nunca ia pagar 5.000 reais pra ir pra... Nunca. Vou pra Búzios, eu pago 1.500 reais e vou pra Búzios e fico no hotel da hora ainda. Mas não é o caso. Mas se fosse só pela, né, pela afinidade, eu vou lá. Mas não, meu mentor vai falar comigo só se eu pagar 5.000 reais pra fulana? Claro que não. De tudo que eu sei, faz o menor sentido. Pelo contrário, ele não vai mesmo falar, palhaço, vai gastar dinheiro à toa. Vai falar lá com os Egum, aí você vai ficar esperta. O Luiz falou assim, ó, hoje falei com a minha espiritualidade sobre isso. Sobre gente marmotando e ficando bem, e eu certinho me desgastando energeticamente. Não olha pro lado, que isso também não é legal não, tá? A gente se comparar é péssimo. Eu costumava me comparar muito profissionalmente falando, principalmente na área que eu trabalho financeira, né? Eu me comparava muito assim, pô, eu fiz tudo, eu tenho 2 faculdades, eu tenho não sei o quê, eu falo não sei quantos idiomas, eu não sei o quê, fulano que mal se formou, tá lá já fazendo e acontecendo. Que feio, sabe? Chegou um dia assim que eu falei pra mim que eu senti que era outra pessoa falando pra... Eu falando com a minha boca, mas assim, alguém falando pra mim, que feio, Juliana, que feio. Quem é você pra falar que uma pessoa merece menos que você? Quem é você pra falar que você é mais interessante que aquela pessoa? Você é muito mais merecedor que a outra pessoa. Quem é você? Não, porque eu sei que, pô, eu estudei tanto a outra pessoa. E quem disse que isso é motivo? Você não sabe. Sem falar que a gente não sabe o que, que a outra pessoa também tá passando. O que, que ela já passou, o que, que ela vai passar, né? Essa coisa da marmota, Gu, tem uma pessoa que vocês com certeza já ouviram falar. Que ela tava bombadíssima nas profecias, né? Uma vidente aí. Nossa, bombadíssima, bombadíssima. E em tudo quanto era canto, até programa de TV essa mulher foi. E ela acertou algumas previsões. Só que o que aconteceu? Ela ficou muito famosa, começou a cobrar muita, mas muita grana. Essa mulher até filme foi fazer. E aí, gente, ela começou porque é o seguinte... A coisa da profecia, ela existe? Existe. A profecia existe. Só que o melhor profeta do mundo, que falam que foi o maior profeta, que falam que foi Nostradamus, né? Ele não acertou tudo. Acho que ele não acertava nem 50%. Ele fazia uns negócios lá, que eu nem sabia como que era o nome, né? O Saulo que falou esses dias. Que se chamava quadra. Obrigada, Rafaela. E essas quadras que ele fazia... Ele ficava prevendo 1.000.000 de coisas, um monte de coisa. E aí tem pessoas que até hoje ficam estudando todas as previsões, porque são muitas, muitas previsões. Dessas muitas previsões, e todas muito específicas, tá? Dessas muitas previsões, muitas aconteceram, mas um monte não aconteceu. Inclusive, ele previu a invasão dos extraterrestres no planeta Terra, acho que em 2012. Não lembro muito bem o ano, mas eu acho que foi. Então, assim, são possibilidades, né? Então, pode ser... E a gente sempre tem nosso livre-arbítrio. Então, o mundo vai mudando. Não existe nada tão definitivo. Então, o melhor profeta do mundo, o maior profeta do mundo. Aí vem a fulaninha de tal, prevê os negócios, aconteceu. Aí, o que aconteceu? Ela começou a ganhar muito dinheiro, acabou as previsões, preveu, aconteceu, e a próxima? Eu
por isso que eu não vou falar o nome, porque eu não, né, não tenho dinheiro para advogado, mas eu ouso dizer que essa mulher começou a inventar muita coisa. E ela começou a inventar com o nome de famosos, famosos que estão na ativa, inventar coisa pesada, ela começou a prever morte de parente, porque tudo pra ela é tragédia, ela não prevê nada bom, é só tragédia. E aí, ela começou a ser desmascarada, porque ela, além dessas coisas erradas, as previsões erradas, ela fazia muito. Eu tô morrendo de sede, gente. Deixa eu pegar uma água, que minha água acabou. Ela fazia muita marmotagem financeira, dava uns golpes lá nas pessoas. E aí que aconteceu que ela tá sendo processada por um monte de gente. Um monte de famoso tá processando ela porque ela falou que fulano ia morrer, que ia ter uma tragédia, que a filha de fulano ia morrer, que não sei o que ia acontecer, não sei o que. Então tem gente processando ela, gente grande, né, famosa. E tem muita gente processando ela por conta dos golpes financeiros que ela cometeu. Supostamente cometeu. Então, assim, sabe? Quando a pessoa faz coisa errada, uma hora a casa cai. Então não é a gente que vai ficar ali também parecendo urubu esperando a casa cair. Porque quando a gente fica dedicando a nossa energia a ficar olhando a grama do vizinho, você tá deixando de colocar energia nas suas coisas. Então, não é o caminho. E eu falo não como uma crítica, mas como um alerta de alguém que já fez isso, tá? E eu só percebi que eu tava indo por um caminho totalmente errado depois de muitos anos, sempre me comparando. Nossa, eu fiz tanto. Então para de fazer. Você tá achando que tá fazendo muito e não tá ganhando tanto? Então para de fazer. Faz pouco, faz igual o colega, vê se dá certo, então, fazendo menos. A gente tem que parar com isso, porque isso é muito frustrante, né? Bom, gente, é isso, né? Foi mais um alerta mesmo assim pra gente, porque a gente não pode banalizar a espiritualidade só porque, ai, que legal, que interessante, vou não sei o que, vou fazer isso, vou fazer um ritual de não sei o que. Ouça muito mais a sua intuição e não fique convocando, conjurando ninguém, não, porque não precisa. Nós temos todas as condições de fazer as coisas de acordo com a nossa intuição, manipular de forma positiva, tá? Os elementos, as energias, as vibrações, para que as coisas aconteçam. E nem precisa fazer nada de, né? A gente está estudando o Kaibalho, a gente está sabendo, a gente está aprendendo que tá tudo aqui, ó. Às vezes não precisa nem sentar e fazer nada, mas tudo bem. Às vezes esse ritual, ele é bom para que nossa mente entenda que a gente está se colocando num fluxo. Também ajuda, né? A gente não precisa virar iluminado e saber fazer tudo, né? Com poder mental do dia pra noite. Mas só pra gente saber que no final das contas, na verdade verdadeira, a gente não precisa de nada disso aqui. A gente só precisa de um domínio mental muito grande, uma consciência muito forte e muito além. Escreva o que eu tô falando. Muito além do que domínio mental, poder, conhecimento intelectual, é controle das nossas emoções, tá? E controle das emoções não significa você ser uma pessoa que não sente nada, você ser um psicopata, de jeito nenhum. É você saber sentir as coisas de uma forma equilibrada. Você não ficar sempre nos extremos. Quando você ama, você corta os pulsos, você chora. Tem gente que dá mó medo, gente. Tem gente que não sabe receber um não, a pessoa grita. Tem um vídeo aqui no TikTok que eu assisti ontem, a menina expondo lá os áudios de um ex-namorado dela. O cara era professor de yoga e meditação. A menina colocou, ela fez umas 5 partes. Eu concordo com isso, eu não concordo com isso, mas eu confesso que eu assisti os 5 vídeos. Ela colocou, porque eu falei, não é possível, ela tá zoando. O cara, ele só falava berrando, gente. Fulana, você quer, fulana? Você é uma burra, não sei o que. Eu falei, meu Deus, o homem tá completamente desequilibrado. Aí, né, sempre tem uns caras malucos lá que fica, tá, mas o que ela fez pra ele? Gente, não interessa. Ela podia ter traído ele na cama dela. Que desequilíbrio é esse, homem? Se acalma, bebe uma água, respira. Respira, homem. Eu sou o melhor homem do mundo. Você nunca vai encontrar ninguém melhor que eu. O que é isso? E não foi uma briga, porque se fosse assim, tá? Eu fiquei zoando, né? Pegou ela com... Não aconteceu isso não, tá? Mas assim, o que justificaria? Ele pegou ela na cama com o outro. Tá bom ali na briga, né? Naquele momento ali. Pegou, ficou descontrolado. Não, gente, foram não sei quanto tempo de namoro, esse homem só falava com essa menina desse jeito. Professor de yoga. Aí eu, meu Deus, gente, que é isso, homem? Respira, se controla, que feio. O que seu pai diria te vendo desse jeito? Respira. São pessoas que estão em histeria, dá 5 tapão na cara, a pessoa
Até dá um, ai, tá bom, obrigada. Volta ao normal. Então a gente tem que ter esse controle emocional também. E aí isso, sabe, esse conjunto todo, a gente tem um controle emocional, um controle mental, viver no equilíbrio, sabe? Não é nem muito nem pouco, também ficar apático lá. Não sinto nada, não gosto de ninguém, não tenho vontade de nada, minha vida não. Aí também não, aí não tá ajudando em nada, tá piorando, inclusive. Né? Lembra que a gente viu lá na escala das energias? A apatia, ela tá lá embaixo. O ódio, pelo menos, te faz teu sangue correr nas veias, né? Mas nenhum dos dois é bom. Mas entre os dois, o ódio é até melhor do que ficar, ai, não sei o que. Não. Controle emocional, controle mental, tá? Confia no seu taco, seja bom, seja grato. Não se desespere pelo primeiro problema que aparece na sua frente. Mas é isso, gente. Beijos.